Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje, na nossa aula de produção textual, né? Vamos relembrar o que é crônica da aula passada. Então, a nossa aula hoje é de produção de texto do livro, página 58. Vamos lá? Colocou direitinho, página 58. Então, vamos lá. Crônica. Neste capítulo, nós lemos 2 textos de super-heróis reais. Agora você vai produzir uma crônica, falar sobre um herói como esses sem capa, invisibilidade ou visão raio-x. Afinal, quem é o seu super-herói? A primeira coisa que você vai pensar, quem é o seu super-herói na sua vida? Quem para você é seu super-herói? Né? Pensa, quem é o super-herói na sua vida? O que ele faz? E aí, primeira pergunta, quem é o seu super-herói? Você vai pensar. Vamos relembrar algumas características de uma crônica. Ela é produzida com base em fatos do dia a dia. Então, se eu vou produzir uma crônica, eu tenho que falar sobre o quê? Um fato do dia a dia, que pode ser real ou imaginário. Você pode imaginar aquela crônica, ou pode ter acontecido, ser real. Né? Na crônica, qual destes é o seu pai? Que situação cotidiana é apresentada numa crônica? Qual a situação do dia a dia? Uma crônica pode ser escrita para divertir o leitor ou refletir sobre determinado assunto. Aí, qual é o objetivo da crônica lida nesse assunto? Você vai ter que refletir sobre isso. Outra característica de uma crônica é que os fatos envolvem poucos personagens. Então não adianta vocês botarem muita coisa. Vocês podem ter que botar pouco personagem para vocês desenvolverem. Os fatos citados na crônica, qual deixa o seu pai? Acontecem com quais personagens? Eles fazem parte do seu dia a dia? O que ele faz que você acha que ele é um herói? Então você vai pensar nisso tudo. Para planejar a crônica. Antes de produzir teu texto, você terá de pensar em alguns pontos importantes. Atenção, isso aqui é importantíssimo. Quem será o seu herói da realidade? Você escreve aqui, quem será o seu herói? Porque você fazendo esse esqueminha aqui, você começa a desenvolver a sua produção textual. Qual acontecimento ou fato você vai narrar? É o que a tia falou. Numa produção de texto, você tem que ter organização. Organizar o pensamento e depois ir organizando a sua produção de maneira que você pode desenvolvê-la com início, meio e sempre fechar um final. Não deixar em vão. Então, qual tipo de narrador vai contar a história? Você vai falar sobre um narrador personagem ou um narrador observador? O narrador ele vai fazer parte daquele personagem ou ele vai narrar um acontecimento que ele observou, que ele viu. Né? Você vai narrar na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Pense nisso. Além do herói, haverá outros personagens na história? Pense também. Quem que você vai botar mais para introduzir essa história? Na página 59, virando a página, você vai colocar em prática. Lembra que a tia pediu aquelas folhas do bloco, né, de fichário. Você vai pegar uma folhinha dessa, vai escrever o nome, a data direitinho, vai botar crônica, né? E ali você vai escrever a sua crônica. Preste atenção. Quando você escrever, você vai guardar naquela pastinha que a tia pediu para vocês guardarem, que já tem autobiografia, já tem o dia da água, né, a produção textual, que quando voltar a tia vai recolher. Então, você vai escrever ali. E como que você vai agir nessa folhinha? Vamos lá, vamos relembrar, porque a tia já explicou isso várias vezes, mas vamos relembrar. Atente para a sequência e a coerência dos acontecimentos. Pelo amor de Deus. Você não vai pular de um assunto para o outro assim. Ah, ele saiu cedo. Ah, mas de noite. Não, eu tenho que dar continuidade ao meu pensamento. E aí, quando eu terminar aquele pensamento, eu quiser ir para outro assunto, eu ponho ponto parágrafo e continuo com o outro assunto. Você vai utilizar uma linguagem acessível ao público-alvo. Quem é o seu público-alvo? A quem você quer atingir? Então, você tem que usar uma linguagem de acordo com o seu público-alvo que vai ler a sua crônica. Você vai usar adequadamente a pontuação.
Lembrando-se de empregar travessão, dois pontos, verbo de enunciação, se necessário, tá? Vai escrever corretamente as palavras, empregando as concordâncias necessárias, concordância verbal, concordância nominal. Olha o que a tia falou, quando a gente escreve muito rápido, a gente come palavras, a gente come letras, então a gente tem que prestar atenção na concordância que eu estou usando na minha produção textual, tá? Usem termos que tome informações do texto, expressões que aconteçam, né, de maneira clara e objetiva, em que o leitor que vai ler a sua crônica entenda. Tá? Primeira coisa, você vai criar um título para seu texto adequado à história que você vai narrar. Crônica já é o tipo de texto, não é o título. Agora, o que você vai falar na sua crônica? Então, você vai tirar um título e vai narrar. E depois que você acabar, você vai finalizar teu texto. Como, tia? Você vai ler novamente, vai verificar se ele contempla todos os dados apontados nas etapas anteriores. Você vai avaliar se a leitura do texto é agradável, se está maçante, se tem outra coisa. Não, eu já falei para vocês, não escreve aí. Não. Tente não escrever essa palavrinha aí, essa gíria. Tá, ok? Tente não escrever aí. Não precisa disso. Então, vê se o texto está agradável. Anote o que precisa ser melhorado e depois edite, passe a limpo de novo o texto com os erros consertados de português, as concordâncias que não estavam de acordo com o texto. Tá? E aí você vai corrigir, passar a limpo e guardar esse texto da crônica na pasta. Olha só, vocês podem fazer sozinhos, porque vocês são capazes. A mamãe pode ajudar o papai, mas não fiquem muito em cima do papai, da mamãe, que eles têm outras coisas a fazer e vocês são capazes de fazerem textos maravilhosos. A tia sabe disso, que vocês fazem na sala com a tia. Então, gente, mãos à obra, pense primeiro sem pressa, tá? E capriche, que quando a tia voltar, a tia vai ler. Ó, beijo, morrendo de saudade de vocês.